Neste exato momento, tem duas, aí, inclusive próximo aqui do prédio onde ficam os estúdios do UOL, né, nos Campos Elíseos, está acontecendo duas movimentações, duas situações bastante complicadas. Uma é a desocupação na favela do Moinho, está havendo protestos de moradores, está havendo violência, tem denúncia de violência policial. E a outra é na região da Cracolândia, em que notou-se uma redução muito grande, até um desaparecimento em determinados locais do fluxo de usuários, sem que tenha ocorrido, é claro, um processo social para a integração desse pessoal e simplesmente desaparecer. Então está todo mundo, na verdade, discutindo, né, o que aconteceu. A Cracolândia não sumiu, mas o que foi? Foi remoção forçada, empurraram o pessoal de um lado para o outro, ameaças, etc. e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, mas não necessariamente sobre a ótica apenas da saúde pública, mas pela ótica da especulação imobiliária. São Paulo, a gente está nessa região de São Paulo, dos Campos Elíseos, é uma região que o pessoal tem um olho gordo muito grande, tem projetos, inclusive, do governo estadual de transferir sede do poder para cá, tem muito interesse econômico. E aí a gente tem visto aqui no centro de São Paulo o interesse imobiliário se sobrepor ao interesse social ou ao interesse de saúde pública, muitas vezes, né? Tem algo que o Congresso possa fazer? Vocês estão monitorando isso? Sakamoto, eu me debrucei muito sobre esse tema nos últimos meses, nos últimos anos. Falei muito sobre isso na campanha à prefeitura aqui em São Paulo. E eu queria falar sobre um movimento, não esse específico, mas que aconteceu ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, que foi esse espalhamento da Cracolândia. Eu venho da Vila Missionária, pertinho da Represa Billings, e sempre que eu vou à missa no domingo, eu passo ali pela Joaniza, que é um centro comercial, né, um centro de transporte, mas que é periférico, é afastado do centro. E existe hoje uma mini Cracolândia ali. Por muito tempo, a gente teve uma mini Cracolândia na AvenidaIervante. E esse é o movimento de toda a cidade. Teve um levantamento, se eu não me engano, da Folha, que mostrou que são dezenas de Cracolândias espalhadas pela cidade. Por que eu estou falando desse grande movimento? Porque eu acho que ajuda a responder a pergunta que você faz. A quem interessa que você, com a incapacidade de lidar com o problema que está ali, varre para baixo do tapete, espalha pela cidade, porque o morador da periferia, que sente medo do mesmo jeito, que levanta cedo para trabalhar do mesmo jeito, ele não está com a voz sendo ouvida, ele não importa para quem está no poder. Então, queria eu acreditar que as intervenções que o governo municipal e estadual estão fazendo são para de fato resolver o problema. Mas infelizmente não é isso. Empurra o problema, vamos criar dezenas de cracolândias pela cidade, porque assim os moradores mais ricos ou quem pode lucrar com essa especulação imobiliária vai ficar feliz. Agora, e quem mora na periferia? E, gente, não resolve o problema. Quanto mais cracolândias a gente tiver, mais difícil vai ser enfrentar esse negócio lá na frente. E aí, aqui, só um ponto que a gente já pode falar sobre isso muito mais longamente. Tem um problema, sim, de saúde pública. Eu falei sobre isso várias vezes. São Paulo tem 1.200 psicólogos na rede municipal. Não é do interesse da prefeitura, do governo do estado hoje, quando a gente vê isso nos dados, tratar quem quer ser tratado. Quem quer ser tratado hoje não tem vaga. Eu vivi isso com meu pai e eu ouço esse relato todos os dias na rua. Mas tem um segundo aspecto que é o crime organizado está tomando conta de tudo nesse país. Crime organizado, falando aqui do PCC, que é de São Paulo, que bota dinheiro em eleição municipal, que está envolvido em contrato público, que cada vez fica mais Agora, poderoso no ô nosso país. deputada, desculpa lhe cortar, que eu sei que o teu tempo tá apertado, mas assim, é só para a gente entender, nesse momento o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo estão vendendo essa história da Cracolândia como algo muito positivo, que foi feito, inclusive há pouco o vice-governador dizia, fizemos mais de 20 mil internações, é uma aliança aí da saúde com a segurança pública. A senhora, como deputada federal por São Paulo, uma das mais votadas, foi candidata à prefeitura, pode classificar o que o governo de São Paulo e a prefeitura estão fazendo na Cracolândia como um exemplo? Quer dizer, é positiva essa ação? Não é, Fabiola, esse povo é muito bom de marketing, né? Quem tá na política geralmente é muito bom de marketing. Mas eu queria perguntar para quem nos ouve. Eu aqui dei exemplos do que eu vivo todos os dias, do que eu vejo na rua, mas eu queria perguntar para quem está acompanhando.
Vocês estão se sentindo mais seguros nas ruas? Vocês estão se deparando com mais ou menos pessoas em situação de rua? Vocês estão vendo mais ou menos pessoas dependentes químicos na rua? Se as pessoas me responderem que elas concordam com o governador Tarcísio, que elas concordam com o prefeito Ricardo Nunes e que elas estão vendo, de fato, menos moradores de rua, menos dependente químico, se elas estão se sentindo mais seguras, para mim é essa avaliação que vale. Não é a propaganda oficial do governo, é o que a gente vive na rua. E toda a pesquisa mostra, qualquer pessoa fala disso. São Paulo já está com mais de 100 mil pessoas em situação de rua. É o recorde de toda a nossa história. A sensação de insegurança só faz aumentar. Se a gente olha, latrocínio aumentou no nosso estado, que é o quê? Tem o roubo e, na sequência, o assassinato. Então, gente, podem falar assim, a fantasia que for. Agora, comigo não cola. Não cola porque eu moro aqui, não cola porque eu vou pra rua todo dia, não cola porque cada vez, assim como todo mundo, especialmente as mulheres, eu me sinto mais insegura. No dia, Eu vocês já me tenho, viram defender gente que eu não concordo quando faz a coisa certa. Não é o caso. tem um aspecto, deputada, aí eu queria lhe perguntar se a senhora tem conhecimento disso, uma vez que estudou o assunto, inclusive foi candidata recentemente a prefeita de São Paulo. Tem um movimento que está sendo feito há muito tempo. O Ministério Público do Estado de São Paulo inaugurou uma investigação, que eu acho que é de 2023, uma investigação que envolve gente séria, como o promotor Lincoln Gaquia, e a senhora falou há pouco. O PCC está tomando conta de tudo. E também na Cracolândia identificaram-se as digitais do PCC. E nesta investigação, que foi aberta em 2023, depois, no ano seguinte, resultou numa grande operação chamada... Tinha lá uma... foi batizada em termos em latim, mas traduzindo era saúde e dignidade. Desde então, há um movimento aí conduzido, coordenado pelo Ministério Público de São Paulo, para resolver ou tentar encaminhar uma solução para a Cracolândia, né? Isso envolveu, sob a coordenação, provocação até do Ministério Público, órgãos municipais, estaduais e até federais. Me lembro que quando isso começou, o Ministério Público em São Paulo era comandado pelo Mário Sarrubo, que hoje é secretário de Segurança aqui, no Ministério da Justiça. Essa operação, isso que está acontecendo na Cracolândia, não tem a ver com esse movimento inaugurado lá atrás pelo Ministério Público de São Paulo, e agora estão aí o Tarcísio e o prefeito tentando faturar algo que não decorreu de iniciativas deles, mas não há aqui digitais do Ministério Público e não há algo de positivo nisso que está se vendo agora? Josias, eu não me sinto muito confortável nessa cadeira de pessimista. Eu sempre digo que eu sou uma realista esperançosa, assim como Ariano Suassuna. Mas, infelizmente, eu não estou vendo motivos para otimismo nesse momento, com o que a gente está vendo. Existem algumas operações que foram deflagradas nos últimos anos. Em uma delas, inclusive, a pessoa responsável chegou a dizer: a gente está atuando porque a prefeitura vem sendo omissa, sabe do que está acontecendo e não sabe de nada. E aí eu queria deixar ainda mais claro qual é a minha razão para pessimismo nesse caso. É quando a gente sabe que existem denúncias ali de uma parcela muito pequena, mas importante da GCM, que está aliada com o crime organizado, fazendo uma coisa que a gente aprendeu lá no Rio que se chama milícia. Quando eu vejo que a solução que está sendo dada não é um trabalho de inteligência que ali o governo federal, o governo do estado, a prefeitura, para você de fato fazer o enfrentamento ao crime organizado. Mas é uma coisa que a gente já viu aqui em São Paulo, que é, ó, limpa o centro e joga para a periferia. E aí você pode falar, Tabata, mas o que os dados estão dizendo? Os dados estão mostrando uma insegurança cada vez maior nas ruas, um aumento cada vez maior de pessoas em situação de rua, mas, sobretudo, uma entrada cada vez maior do crime organizado na vida pública. Quantas operações e denúncias não tem do crime organizado se relacionando com vereadores? Até com representantes do judiciário. Então, gente, no dia que a gente virar essa chave, no dia que não tiver mais notícia de que crime organizado colocou dinheiro na eleição municipal, crime organizado está se relacionando com a política, porque essa mudança de local limpa o centro, porque aí deixam de ver
mas não é um enfrentamento real ao crime organizado. Não é um enfrentamento real da questão humana, da questão de saúde de quem está na rua doente. Então aí fica parecendo para mim que é uma grande maquiagem. E aqui não é para diminuir o trabalho de ninguém. Não dá para fazer esse negócio se o governo federal, o governo do estado e até a prefeitura estiverem coordenados. Mas não é isso que eu estou vendo. O que eu vejo é o prefeito fazendo marketing, muda o nome da guarda. Vai resolver o quê? Coloca lá um prisômetro, quantas pessoas foram presas? Aí eu volto a perguntar, mas é um trabalho que está sendo feito com inteligência? Está indo atrás de quem de fato está mandando? E essas denúncias de que tem gente na prefeitura que é relacionada com crime organizado? E as denúncias que foram feitas em relação a um número muito pequeno e restrito, mas que tem que ser enfrentado de que havia guardas atuando como milícia? Enquanto as coisas grandes não forem enfrentadas com coragem, você pode fazer a maquiagem, a perfumaria que for. O problema ele só vai crescendo.